Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, volta depois desse vídeo lá nos nossos vídeos anteriores para ver a quantidade de material que a gente tem sobre fotografia analógica. São mais de 300 vídeos que a gente tem aqui no canal, então confere, tem um monte de coisa interessante lá. Também eu vou pedir para você já deixar aquele like maroto aqui pra gente no canal, senão depois você vai esquecer, hein? E se você não é inscrito, já dá essa moral pra gente, se inscreve aí, beleza? Se você está procurando um curso de fotografia onde pode aplicar as técnicas, tanto no analógico quanto no digital, tá aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso fundamental de fotografia, que eu sempre digo, não é básico, não é avançado, é fundamental. Também não deixa de seguir a gente lá no Instagram, onde a gente está postando todo dia coisas sobre fotografia analógica, e também é por lá onde a gente avisa quando tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, eu já devia ter falado sobre isso há bastante tempo aqui, mas enfim, vamos falar sobre distância focal equivalente em médio formato. Então, se você está pensando em adquirir uma câmera de médio formato, já se liga nesse vídeo aí que tem um monte de informação muito interessante e importante para você levar em conta, tá? Essa coisa de distância focal equivalente, fator de corte, é um assunto bastante presente, principalmente para quem faz fotografia digital, quando se fala naquela velha história de fotografar com full frame e cropada, né? Afinal de contas, quem nunca ouviu aquela frasezinha, uma 50mm numa cropada tem o ângulo de visão de uma 75, né? Isso não está nem muito certo, nem muito errado, mesmo porque eu também não gosto muito desse termo ângulo de visão, porque também já vem na nossa cabeça aquela outra história que eu acho uma falácia, né? Que a 50mm tem o mesmo ângulo de visão do nosso olho, do olho humano, quando na verdade não tem nada a ver. O que a 50mm faz é manter mais ou menos as proporções dos planos. O que quer dizer isso? Se você colocar uma 50mm, tanto numa cropada quanto numa full frame, quando você olha no visor e você olha o objeto dentro e fora do visor, você vai ver que aquele objeto ele tem o mesmo tamanho, a mesma distância entre o seu olho e ele, tá? E não tem nada a ver com o ângulo de visão, né? Porque se a gente for parar para pensar, o ângulo de visão do nosso olho é muito mais abrangente, tá? Então é isso. Essa questão de ângulo de visão nas lentes também eu não gosto muito, eu prefiro usar ângulo de cobertura, né? Mais um preciosismo aí para a gente não confundir as coisas. Enfim, quando a gente fala em fotografia digital, é de certa forma mais fácil compreender tudo isso, porque basicamente todos os fabricantes, eles mantêm as proporções dos sensores, tanto nos full frame quanto nos cropados, né? A gente sempre vai ter uma proporção de 2 de altura por 3 de largura, né? O que mantém aquele formato retangular nas mesmas proporções. E ainda que haja alguma diferença entre o tamanho do sensor cropado de uma marca para outra, essa diferença é muito pequena. Porém, quando a gente fala em fotografia analógica e médio formato principalmente, a gente tem uma variação não só no tamanho do fotograma, mas também nessas proporções que podem ser alteradas dependendo do formato que a gente está utilizando. Tudo isso tem ligação com dois fatores. Primeiro, a distância focal da objetiva. Se você não sabe o que é distância focal, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde eu explico certinho tudo sobre distância focal. E o segundo fator é o tamanho do fotograma. Falando em tamanho de fotograma, né, eu separei aqui alguns formatos, né, os mais comuns no 6x4,5, 6x6, 6x7 e 6x9, e aqui, olha, o tamanho de um 35mm para você ter um comparativo. Então, baseado na distância focal da objetiva e no comprimento da diagonal de cada formato de fotograma, a gente tem um valor chamado fator de corte, no qual a gente pode comparar o ângulo de cobertura de cada objetiva para cada formato e comparar ele com o 35mm. Lembrando que esse fator de corte, ele é aproximado, né? Então a gente geralmente costuma arredondar esses números. Então, por exemplo, no formato 6x4,5, que até onde eu sei é o menor formato em médio formato, câmeras como Mamiya 645, Pentax 645 tem esse tamanho de fotograma aqui. O fator de corte para esse fotograma é de 0,62. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma objetiva de 55mm para Mamiya 645. Então eu faço os cálculos dessa forma: 55 de distância focal vezes 0,62. Eu vou ter um número de 34,1. Então a gente arredonda isso para 35. Então essa objetiva, que é de 55mm na Mamiya 645, ela me dá um ângulo de cobertura equivalente a uma 35mm,
no formato 35mm. Isso pode confundir um pouquinho a cabeça da gente, né? Vou pegar agora, por exemplo, uma 80mm da Hasselblad, que é um formato quadrado, tá? O fator de corte para esse formato é de 0,55. Então, 80mm de distância focal da objetiva vezes 0,55, eu tenho 44, que a gente arredonda aí para 45mm. Então, olha só, o que era para mim uma lente quase uma teleobjetiva lá nos 35, para esse formato na Hasselblad, ela vai me dar um ângulo de cobertura de uma objetiva normal. Vamos ver outro exemplo? A Pentax 67, que é um formato maior, tá? Ó, esse formato aqui, ó, Pentax 67, ele tem um fator de corte de 0,5. É um pouquinho mais fácil de você fazer o cálculo, né? Aqui eu tenho uma 45mm. 45 vezes 0,5 é igual a 22,5, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma conferida aqui. É isso, 22,5, o que a gente já arredonda aí para 24 para ficar mais intuitivo. Então, uma 45mm na Pentax 67, ela me dá o ângulo de cobertura equivalente aos 35mm de uma 24mm, né? E quando eu falo de uma tele, por exemplo, né, essa daqui, ó, é uma 200mm da Pentax 67. Quando eu faço 200 vezes 0,5, eu tenho 100. Então, ela vai se comportar, ela vai me dar o ângulo de cobertura de uma 100mm. E eu ainda posso ter formatos maiores ainda, né? Por exemplo, essa câmera aqui, né, é uma Bessa, que ela tem, o formato dela 6x9, né? Aqui ela já mantém uma proporção de 2:3, né? 3 de largura por 2 de altura, que é esse formato maior aqui. Tem outra câmera também da Fuji, né? Eu não tenho essa daí, que é uma câmera bem super moderna, sofisticada, assim, que ela tem esse formato também. Se eu não me engano, é uma rangefinder, enfim. Essa daqui tem formato 6x9 e o fator de corte dela é de 43. Essa objetiva que está nela aqui é uma 100mm, então ela vai me dar o ângulo de cobertura equivalente a uma 43mm. Então, dessa forma, a gente consegue mais ou menos calcular essas equivalências de distâncias focais. Isso é muito importante para quem está pensando em migrar dos 35mm para o médio formato, né? Então você tem que ter consciência que se você está acostumado a fotografar com uma 50, você precisa de uma objetiva, se você quiser manter, né, esse costume seu, você precisa de uma objetiva de 80mm, dependendo ainda do formato, tá? Isso eu tô falando, por exemplo, da Pentax 67, que ela vai manter isso daí. Agora, dependendo, pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Isso também é bacana saber caso você queira adaptar lentes de médio formato em câmeras DSLR, por exemplo, porque tem esses adaptadores, né? Então você também tem que levar em conta, porque todas essas objetivas, elas são projetadas, né? Toda objetiva, na verdade, ela joga uma imagem redonda lá no fundo do plano do sensor, né? Aí é a área do sensor que vai captar maior ou menor parte dessa projeção. E outra coisa que a gente tem que levar em conta quando se fala em objetiva de médio formato, tamanho de fotograma, é a relação da profundidade de campo, que também é alterada. Por exemplo, se lá na sua DSLR 35mm você precisa de uma objetiva 1.8 para conseguir um certo desfoque, em médio formato você não precisa de uma objetiva com uma abertura de diafragma tão grande assim. Na verdade, eu não acho que nem existe essas aberturas 1.8, 1.4 para médio formato. A lente com diafragma mais aberto que eu conheço é essa 105mm 2.4 para Pentax 67, tá? Eu não sei se existe outra objetiva mais aberta do que essa, mas eu particularmente nunca vi 1.4, 1.8, sinceramente eu não sei se existe não. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que essas informações tenham sido relevantes. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se eu falei alguma coisa errada aqui, me corrija aqui nos comentários também. E é muito importante que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, posta lá nos seus stories do Instagram, marca o Câmera Velha, enfim, né, essas informações são muito relevantes, né, para quem principalmente está pensando em trocar de câmera, migrar para médio formato, né, então a gente tem que levar em conta todos esses aspectos aí. Beleza, galera? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.